Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, na medida do possível. Estou aqui com este vídeo onde nós iremos estar falando, estar parafraseando, estar falando sobre o períneo, né? Sobre o períneo, sobre a região do períneo, sobre ali a pelvis, né? Que é onde o períneo se instala, né? Então, estaremos falando ali as suas instalações, falando dos seus músculos, falando das suas articulações, dos seus ligamentos, com seus determinados nomes e suas funções, de que forma que eles agem, ok? Estaremos abordando aspectos que dizem muito mais respeito à parte muscular, entendeu? Vamos estar falando de ligamento, vamos estar falando de articulação, mas o foco é mais estar falando no músculo. Então, a pelvis, a períneo, é um órgão ali que ele se instala na região pélvica, né? Por isso que se difunde muito a pelvis com o períneo, né? Por ele estar alojado ali dentro, é um espaço ali onde ele se aloja. Esse espaço onde ele se aloja ali na região pélvica, ele tem um formato ali de um losango, né? Ele tem um formato de losango, onde também dentro desse losango, se nós traçarmos uma linha na transversal, ele fica dividido ali em dois triângulos, né? E triângulo da parte superior e da parte inferior, cada um com seus músculos, com seus ligamentos, com as suas articulações, né? Falando das suas funções, né? Das suas funções propriamente dito assim, ok? Então, quando a gente entra nesse assunto do períneo, eu quero deixar aqui grifado não só a sua instalação, mas a necessidade que há de um bom funcionamento deste órgão, né? O bom funcionamento. Hoje, a fisiologia, hoje os estudos estão apontando mais para essa região do quadril, essa região pélvica, onde está instalado ali o períneo, tanto no masculino quanto no feminino, né? Então, há uma necessidade ali de estar sempre procurando fortalecer, de estar sempre procurando fazer exercícios de mobilidade para ganhar soltura, né? Para que haja um melhor trabalhar desse órgão, já que ele fica numa região ali tão complicada ali, né? Uma região que requer esses cuidados, ok? Essa região, ela requer esses cuidados. Então, falando um pouco de que forma ele se instala, ele se instala ali na região púbica, ou propriamente a sínfise púbica, né? E interiormente, né? E o cóccix também, posteriormente, no cóccix também, ele está ali também inserido no cóccix também, e as tuberosidades isquíacas lateralmente, né? Então, ele ocupa essa região da sínfise púbica, do cóccix e das regiões isquíacas, né? Ali, né? Ele se instala ali, tendo esse formato de losango, onde esse formato ele tem uma abertura considerável, tanto para os homens quanto para as mulheres. Nos homens, deixando assim mais explicado que nos homens essa abertura ela é um pouco mais estreita, ela é um pouco mais fechada, ela é um pouco mais menor, onde que na mulher ela é um pouco maior essa abertura, né? Há uma necessidade de ser um pouco maior, até porque é por onde ali é a passagem do feto, né? Do nenê que vai nascer, né? Então, anatomicamente, já foi tudo planejado para que tudo corresse dessa forma, né?
Então, é mais ou menos isso daí. Ele é dividido dessa forma. Falando um pouco da região do triângulo, o triângulo, a parte anterior inclui ali os genitais, tanto o genital masculino, né? O pênis, o escroto nos homens e a vulva nas mulheres. Este, por sua vez, no superior, na parte mais superior. Na parte posterior, temos ali outro triângulo, que é o triângulo anal, que contém o ânus e o canal anal, né? Circunrodeado pelo esfíncter anal externo, né? Então, esses músculos que ali estão circunrodeando, ele tem essa funcionalidade de fazer com que haja contração no esfíncter, né? Assim também como nos demais do órgão genital, tanto masculino como feminino, tem essa funcionalidade de contração, né? Tanto vaginal quanto peniana, né? Na parte de ereção, ele atua, ele auxilia bastante nesta parte. Deixando aqui grifado e também já bem ciente que esta parte é uma parte mais introdutória, onde eu estou falando mais superficialmente, né? Virá aí depois, posteriormente, a minha amiga Milena, que estará falando do nome dos músculos, como eles se subdividem, ok? Como eles se subdividem, as suas atuações, as suas inserções, ok? Podemos adiantar que esses músculos eles se dividem em 2 grupos musculares, né? Ali na pelvis, né? Então, ali vai ser tratado, vai ser explicado a sua origem, a sua inserção e a sua forma de agir. Sendo desta forma, fica agora a responsabilidade passada para a amiga Milena, que estará falando a respeito aí dessas funções do músculo, dos músculos que compõem ali a região do períneo, das articulações que auxiliam, que ajudam a dar estabilidade, dos ligamentos que ajudam a prender ali esse músculo ali nas regiões onde eles têm origem, onde eles são inseridas, ok? Sendo dessa forma, eu agradeço. Até mais. Estamos aqui novamente por uma questão de necessidade de precaução. A nossa amiga ela não compareceu, Melina, né? Acho que é Milena ou Melina. E sendo dessa forma, eu quero deixar grifado a importância dela no trabalho, pois ela elaborou praticamente toda a parte escrita, toda a parte editada do trabalho aqui no que se diz respeito à nossa parte, a minha parte e a parte dela, que ficou muito bem elaborado. Só que nessa parte aqui do vídeo, acho que ela deve estar com algum problema, não sei o que está acontecendo, então eu vou deixar aqui de antemão pronto aqui um vídeo, caso ela não consiga, para que esteja suprindo essa deficiência, essa pequena deficiência aí. Então nós vamos dar início aí novamente ao vídeo falando da parte final da nossa parte, ok? Que está designado, que é o qual ela estaria designada a falar da parte muscular, da parte de ligamento e articulações, ok? Não podemos se estender muito, senão a gente às vezes acaba invadindo a área ou que outro grupo irá abordar, outro grupo não, outras pessoas dentro aqui do grupo, outra dupla irá abordar. Então, vai ficar bem mais fácil, vai ficar mais encurtado, vai ser bem rápido, ok? Mas há necessidade de estar fazendo esse vídeo aí de step, ok? Tínhamos parados ali que os músculos do períneo, eles se dividem em 2 grupos, né? Que são um músculo do assoalho pélvico, né? Músculos profundos, né? Que está ali no assoalho pélvico, e o levantador do ânus, né? O pubococcígeo, pubo-retal, ilho-coccígeo, ok? Suas funções, a gente não podemos aqui entrar nesse assunto, sobre as funções, eu achei que poderia, mas na verdade não pode, né? Os músculos superficiais, bulbo cavernoso, né?
compõe ali os músculos da região superficial, é o bulbo cavernoso, isquio cavernoso, ok? E o transverso superficial do perímetro, tá? Ele tem suas funções ali, ligamentos e articulações, ligamentos sacrotuberoso e sacroespinhoso, né? Pubo uretral e pubo vesical, ok? E articulações sínfise púbica, que fica ali na região inferior, lá embaixo, né? E sacroilíaca, ok, pessoal? Então, basicamente, são esses os músculos, as articulações e os ligamentos, ok? A referência é o Tortola, J. Grabowski, né? Que aborda o assunto Princípio da Anatomia Humana, 10ª edição, Rio de Janeiro, Guanabara, Kogan, 2002, capítulo 27. Então, dessa forma, a gente agradece e se encerra por aqui essa parte que diz respeito àquilo que diz respeito ao que a gente tinha que fazer, ok? Torcendo para que as demais pessoas do grupo também consigam, com êxito, executar esse trabalho. Boa sorte a todos. Os músculos do períneo é uma região do nosso corpo que desempenha várias funções importantes. Os músculos do períneo são divididos em duas camadas principais, a camada superficial e a camada profunda, né? E eu vou explorar cada uma delas e um pouquinho de suas funções específicas. Primeiro, a camada superficial, né? Essa camada ela é composta por 3 músculos principais. Um deles é o músculo isquiocavernoso e a ação desse músculo é contrair para comprimir os corpos cavernosos do clitóris nas mulheres e do pênis nos homens. Essa compressão é importante para ajudar na ereção. E a função desse músculo é aumentar o fluxo sanguíneo para essas áreas, né? O músculo isquiocavernoso, ele contribui significativamente para a excitação sexual. E assim, né, facilitando a ereção. Em segundo, o músculo bulbo esponjoso. A ação desse músculo comprime o bulbo do vestíbulo nas mulheres e o pênis nos homens, né? Além disso, ele pode ajudar na expulsão da urina e do sêmen. E a função desse músculo é essencial tanto para a ereção quanto para a ejaculação nos homens, né? E nas mulheres ele também desempenha um papel muito importante, que é no fechamento vaginal após a relação sexual. E em terceiro fica o músculo transverso superficial do períneo, né? Que a ação desse músculo é comprimir a área perineal, né? E estabilizar a região. A função dele oferece suporte estrutural para os órgãos pélvicos e ajuda a manter a integridade ali durante a atividade física, como por exemplo correr ou levantar pesos, né? E sobre a camada profunda, né? A camada profunda, ela é composta por 2 músculos principais, o músculo elevador do ânus, né? E a ação desse músculo é elevar o assoalho pélvico, né, durante a contração. E a função dele é crucial para suportar os órgãos pélvicos, como a bexiga, o reto e o útero, né?
E ele desempenha um papel importante na continência urinária e fecal. Também ajudando na posição correta desses órgãos, né? E em segundo fica o músculo coxígeo, que a ação desse músculo é elevar e ele basicamente eleva a estabilização do cóccix, e especialmente durante os movimentos como sentar ou levantar. E a função dele fornece suporte suporte para a pelve e ajuda na estabilidade durante as atividades físicas, como contribuindo para uma postura adequada, né? E por fim, muda. As funções gerais do músculo do períneo, né? Que ele tem várias funções essenciais. Eu vou citar 5 delas, que é o suporte dos órgãos pélvicos, né? Que eles mantêm os órgãos internos na posição correta, prevenindo problemas como os prolapsos, né, que pode ocorrer quando os órgãos se deslocam. E tem o controle da continência também, que esses músculos são fundamentais para controlar a micção e a defecação, assim evitando a incontinência urinária e fecal, né? Que podem afetar, querendo ou não, a qualidade de vida. Em terceiro, a estabilidade pélvica, que contribui para a estabilidade da pelve. Não tem muito, né? Durante diversas atividades físicas, ajudando a manter a postura adequada e evitando lesões, né, no caso. E no quarto lugar fica a função sexual, que os músculos do períneo, eles facilitam as respostas sexuais, né, como ereções, orgasmos, aumentando o prazer sexual e a satisfação. E, por último, a integração muscular, que eles trabalham em conjunto com diversos outros músculos para garantir uma função adequada em movimentos complexos que envolvem a pelve, né, como agachar ou levantar. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo, sou aluno de anatomia do período noturno e hoje eu vim falar um pouco sobre o movimento do períneo, que é um músculo. Eu vou começar falando sobre a contração voluntária. O que é a contração voluntária? É algo que você quer fazer, voluntário. Então você contrai porque você quer. É o fechamento da uretra, que pode ser quando você está segurando o xixi, fechamento do ânus, pode ser também quando você está segurando um peido, ou outra coisa, a elevação do assoalho pélvico, entre aspas, levantador do ânus. O que seria? Finge que você vai peidar agora e contrai, para não peidar, segura o peido. Sabe esse músculo que está contraindo? Ele é o levantador do ânus. Aproximação dos órgãos genitais ao centro do períneo. O que seria isso? Seria, por exemplo, em uma fisioterapia acontece, pós-parto acontece também. Então essa seria a aproximação dos órgãos genitais. Estreitamento de abertura vaginal em mulheres. O que seria estreitamentos? A redução do diâmetro da vagina. E onde podemos observar isso aí? Quando você tiver com estreitamento, você vai perceber que você vai sentir dor ao ter relação sexual, você vai ver que a vagina está resistente à penetração, você vai sentir incômodo no exame ginecológico. Ao colocar
um absorvente, você vai se sentir desconfortável também, vai estar meio doloroso. Esse então é o estreitamento. As contrações reflexas, o que poderia ser? Ativação automática durante tosse, riso, espirro, esforço abdominal. Então, quando você espirra, automaticamente você vai ativar o músculo. Contração simultânea do levantador do ânus, pubo retal e esfíncteres. Esfíncteres é o do pênis. E reflexo protetor de sustentação pélvica. Relaxamento voluntário. O que seria o relaxamento voluntário? Abertura controladora do canal anal, abertura controladora da uretra e descida do assoalho pélvico durante evacuação, micção ou parto, que é mais ou menos o que eu disse que acontece no parto. É voluntário. Abertura controladora da uretra, quando você vai fazer xixi, do canal anal, quando você vai soltar um pum, ou o número 2. O relaxamento de reflexo, que poderia ser a abertura involuntária durante evacuação e orgasmo. Quando a pessoa tem um orgasmo, ela não escolhe relaxar, então é um relaxamento porque está relaxando ali, não é ela que escolheu. E redução tônica induzida neurologicamente. Elevação pélvica, o que seria? Para quem treina aí na academia, tem mais ou menos uma base do exercício de elevação pélvica, quando você senta no aparelho, coloca as costas e eleva a sua pelve. O que seria? Elevação do ânus e órgãos pélvicos, mais ou menos o que a gente vê na academia. Contração das fibras do músculo pubococigíneo e iliococigíneo, e redução dos hiatos pélvicos. Abaixamento do assoalho pélvico, isso daí pode ser causado em mulheres também e dá bastante problema quando o assoalho pélvico é baixo, mas eu vou falar o que seria a abertura do canal vaginal e retal, relaxamento e rotação inferior do pubo retal e ocorre na defecação, micção e parto. Adução perineal, aproximação das paredes laterais da pelve, fechamento dos hiatos orogenital e vaginal. Lembra que eu disse das paredes laterais da pelve? E também ativação do elevador do ânus medialmente. Lembra do ativador do elevador do ânus? É aquele que quando você está segurando um peido, você contrai e sente aquele músculo contraindo. Ele sim é o levantador do ânus. Adução perineal, que seria? É o afastamento dos pilares musculares do períneo, abertura dos hiatos pélvicos, relaxamento das fibras elevadoras e esfíncteres. Compreensão do bulbo peniano ou vestíbulo vaginal, entre aspas, bulbo esponjoso. Compressão dos corpos cavernosos, ísio cavernoso, entre aspas, e compressão uretral para a expulsão de urina e sêmen. Então, quando você vai fazer o xixi, ele comprensa, eu acho que é, né? Ele imprensa, não sei. Acho que é essa palavra, ele faz a compressão, melhorou. Sucção interna. Criação de pressão negativa interna, efeito de vácuo. Ocorre em orgasmos, exercícios perineais e práticas como pompoarismo. Então, já imagina, orgasmo, pompoarismo, vai ter a sucção. Ritmicidade. Essa daí, galera, é muito legal. Tem como fazer em fisioterapia, tem como fazer em exercícios. Sabe quando você está fazendo elevação pélvica, que você contrai? Você pode fazer isso em ritmo. Por exemplo, eu dei uma pesquisada, tem exercícios até que utilizam funk, músicas com batidas semelhantes ao tanto que você tem que prender, que contrair e relaxar. E a ritmicidade fala sobre o quê? Contrações rítmicas, rápidas, voluntárias ou reflexas, presente em orgasmo e exercício de Kegel. O que seria? Exercício de Kegel seria exercícios para o períneo. E frequência de 1 a 3 Hz, dependendo da ativação. Mas isso aí vai depender bastante de qual exercício você está fazendo, para que você está fazendo, e é isso. Estabilização, coativação com o diafragma, transversos abdominais e multífidos. Fixação da pelve durante atividade física, tosse ou carga abdominal, como eu já disse antes.
importante para a biomecânica postural. Então, sempre manter uma postura. Estabilização, coativação com o diafragma transverso abdominal e múltiplos. Fixação da pelve durante atividade física, tosse ou carga abdominal. Então, quando você está fazendo uma atividade física, você sempre fixa a pelve. Lembra que o personal da academia fala, empina o bumbum, sempre fixando a pelve para fazer o exercício. Importante para a biomecânica postural. Então, vai ser super importante para manter a sua postura, para não machucar também na hora de algum exercício, algo do tipo. E o resumo final, que eu entendi mais ou menos, que os músculos períneos, eles realizam movimentos complexos e coordenados, que vão além da simples contração, sendo voluntária ou reflexo. Envolve estabilidade, consistência, suporte e função sexual. Então eu falei bastante aqui sobre função sexual, sobre o orgasmo, sobre relação sexual, sobre o estreitamento da vagina, e foi isso que eu entendi. O enfraquecimento dos músculos do períneo feminino pode ocasionar múltiplos problemas, principalmente à saúde íntima da mulher, sendo mais frequente no sexo feminino impostos ao músculo hiato levantador do ânus. O períneo é a área que dá suporte aos órgãos como a bexiga, o útero, o reto, e seus músculos desempenham o papel importante no controle urinário e intestinal na função sexual. Alguns dos problemas mais comuns quando os músculos estão fracos incluem a incontinência urinária, que é perda involuntária de urina que pode ocorrer durante esforços físicos, como tossir, espirrar, rir ou durante atividades que aumentam a pressão infra-abdominal. As mais comuns são a incontinência de esforço, que é ligada ao enfraquecimento de suporte dos músculos do períneo, incontinência de urgência, em que há necessidade súbita e intensa de urinar, embora nem sempre relacionada apenas à fraqueza muscular. Pode ser agravada pela falta de tônus adequado. Aí tem o prolapso dos órgãos pélvicos, que é quando ocorre os músculos que sustentam os órgãos pélvicos, útero, bexiga e reto, que se tornam fracos ao ponto de suportá-los adequadamente, permitindo que eles desçam ou se protejam na cavidade vaginal. As consequências: a sensação de peso ou pressão na região pélvica, desconforto em alguns casos, dificuldades na função sexual e na evacuação. Aí a dificuldade na relação sexual é a fraqueza dos músculos do períneo, que pode interferir na sensibilidade e na capacidade de contrair essa musculatura durante a relação sexual. Aí os impactos mais comuns são a diminuição do prazer sexual, dor durante o ato, dispareunia, principalmente quando os músculos não conseguem relaxar ou contrair de forma coordenada. Aí tem a continência fecal, ou de gases intestinais, que a descrição embora menos comum do que a incontinência urinária, o enfraquecimento também pode afetar o controle dos esfíncteres, resultando em episódios de escape de fezes ou gases. A consequência pode causar constrangimento e prejudicar a qualidade de vida. O impacto psicológico social. Baixa autoestima, problemas físicos que podem levar ao sentimento de vergonha e insegurança. Aí, isolamento social, o constrangimento com sintomas como incontinência pode trazer para fazer com que a mulher evite situações sociais. Ansiedade e depressão, a persistência dos sintomas e a dificuldade para realizar atividades cotidianas podem gerar um impacto emocional significativo. Causas mais comuns de fraqueza: gravidez e parto normal. O esforço e a distensão dos músculos durante a gestação e o parto pode enfraquecê-los, especialmente em partos longos ou com intervenções. Aí o envelhecimento e na menopausa. A diminuição dos níveis de estrogênio impacta na elasticidade e a força dos tecidos musculares. Obesidade. Por que a obesidade é uma causa? Por causa do excesso de gordura na região abdominal.
fazendo dessa forma uma pressão intraabdominal, que chega a agravar, incluindo os músculos perinais. Cirurgia ginecológica. Por conta da natureza de uma cirurgia, né, às vezes o procedimento, você faz o corte no músculo ou próximo, onde deixa a musculatura ali parada, né, por causa do corte, por causa do esforço que você não pode fazer para a recuperação do músculo e as possíveis complicações que você pode ter durante uma cirurgia. Constipação crônica e esforço excessivo durante as evacuações. Isso pode levar a uma distensão dos músculos, pois se o músculo estiver fraco, você ficar forçando, vai causar uma pressão nessa região, fazendo assim danificar os órgãos daquele lugar. No caso até da bexiga caída, onde o suporte está enfraquecido, você faz força e acaba deslocando para baixo, porque o suporte está fraco, ele tende a descer. Levantamento de objetos pesados, frequente ou inadequado. Pois quando você vai levantar um objeto pesado, às vezes você acaba apoiando acima do joelho, na região do quadril, para deixar de forma mais leve. Isso também causa uma pressão naquela região, mexendo na parte infraabdominal. Próximo. Tratamentos e prevenção. Fisioterapia pélvica. São exercícios de fortalecimento, né, que um profissional de fisioterapia vai passar para a pessoa, de forma que ela possa estar trabalhando a região intraabdominal. Biofeedback. São aparelhos que, através de sensores que medem funções corporais, eles conseguem calcular a atividade de contração muscular daquela região. Eletroestimulação. Através de estímulos elétricos, estimulando a fibra muscular, causando a contração dos músculos. Mudanças de hábito. Como a obesidade é um dos fatores, você tendo um peso equilibrado, você não vai sobrecarregar esses músculos, deixando assim, tendo assim uma vida mais saudável, onde a gordura não vai atrapalhar a recuperação dos músculos e evitando um gasto menor, um esforço maior. Cirurgia, em caso mais grave, você acaba decorrendo da cirurgia porque já está em um estado muito avançado e provavelmente você vai ficar um tempinho parado porque nesse caso aí praticamente é quase irreversível. Modo de fortalecer o assoalho pélvico. Exercícios de Kegel. São a base do fortalecimento do assoalho pélvico. Eles consistem em contrair e relaxar os músculos que controlam a urina, como se estivesse interrompendo o fluxo ou liberando-o. Essa prática pode ser feita em qualquer lugar e a qualquer momento, e é fundamental para a saúde pélvica e prevenção de problemas como incontinência urinária. Próximo. Exercício de Kegel. Exercícios feitos fora da altura de micção e consiste em algumas etapas. Uma delas, a pessoa deita ou se mantém sentado, contrai o pavimento pélvico por 3 a 5 segundos, garanta que os músculos restantes estão relaxados e respire normalmente. Descontrai o pavimento pélvico até sentir que os músculos totalmente relaxados. E repita isso em séries. Próximo. Pilates. O Pilates também pode contribuir para a consciência corporal e fortalecimento dessa região. Um exercício muito bom é a ponte elevação pélvica, que consiste que a pessoa deite de costas, dobre os joelhos, coloque os pés no chão e levante os quadris, contraindo os músculos do assoalho pélvico. Também é bastante conhecido como ponte, onde a pessoa vai levantar, né, o quadril e vai manter alguns segundos ali trabalhando a respiração. Academia. Hoje em dia, nas academias, você já encontra o aparelho de elevação pélvica, onde tem um suporte que você levanta o grau suficiente, bonitinho, para ativação desse músculo. Em caso de academia que não tem, você consegue adaptar. Você consegue fazer mesmo no solo, como se fosse a ponte no Pilates, ou até mesmo com a ajuda de um banco e uma barra, você senta no chão, apoia as costas no banco, a região das escápulas, a barra na região do quadril, pés pouco afastados, onde você vai fazer a elevação do quadril. Dessa forma, formando também uma elevação. Períneo masculino. Ele é composto por músculos que integram o assoalho pélvico e são responsáveis por algumas funções essenciais, como controle urinário, evacuação e desempenho sexual. Caso uma dessas musculaturas venha
ficar fraca, elas vão resultar em algumas disfunções importantes, como incontinência urinária, disfunção erétil e a queda da qualidade de vida do indivíduo. Alguma das causas desse enfraquecimento é o envelhecimento, onde já se tem uma tendência natural à redução da força e da resistência muscular, sedentarismo, que é onde a pessoa não pratica atividade física nenhuma, é bem sedentária, que vai estar 100% relacionado com a diminuição do tônus muscular, cirurgias urológicas, como procedimentos da prostatectomia, que também podem afetar a integridade nervosa e dos músculos do períneo, levando assim também à incontinência urinária pós-operatória. O esforço evacuatório excessivo, que é a força excessiva na hora de evacuar, lesões neuromusculares, dando ênfase no nervo pudendo, que é o responsável pela inervação dos músculos do períneo. Caso você tenha uma lesão neste nervo, você pode ter perda de sensibilidade e da capacidade contrátil. Fatores genéticos e estruturais. Alguns homens já estão com uma predisposição genética ou estrutural de ter esses músculos mais frágeis, mais enfraquecidos, assim. Como que ocorre esse enfraquecimento? Por atrofia muscular, que é a pessoa não usar, ou envelhecimento, redução da massa, né? Estiramento ou lesão muscular, que pode ocorrer em situações de esforço físico muito intenso ou uma cirurgia pélvica, comprometimento neurológico, novamente, especialmente o nervo pudendo, que é o que inerva ali, alterações estruturais, hérnias, prolapsos ou aumento da pressão abdominal, podem sobrecarregar os músculos, desuso crônico, que a pessoa não utilizar ao longo do tempo. Consequências clínicas: incontinência urinária de esforço, disfunção sexual, que pode ser ejaculação precoce ou uma disfunção erétil, prolapso ou rebaixamento das estruturas pélvicas, que seria a pelve literalmente abaixar assim mesmo, né, os músculos cederem, prejuízo na autoestima e na qualidade de vida. Algumas das diferenças anatômicas são principalmente a estrutura óssea, que a pelve feminina ela é muito mais larga e rasa. O arco dela é muito mais aberto e já é adaptada para na hora que o bebê for sair no parto. Já na pelve masculina, ela é estreita e profunda. O arco dela é bem mais fechado. E nos órgãos pélvicos, no sexo feminino, o assoalho pélvico sustenta a bexiga, o útero e o reto. Já no masculino, sustenta a bexiga, a próstata e o reto. E uma curiosidade é que a presença do útero nas mulheres, ela tem uma carga extra sobre a musculatura pélvica. Algumas diferenças funcionais e fisiológicas. A influência hormonal. Nas mulheres, tem variações hormonais significativas ao longo da vida, como menstruação, gravidez e a menopausa, que assim elas afetam essa elasticidade e a força do assoalho. Nos homens, essas variações são menos, então a musculatura pélvica deles será mais estável ao longo do tempo. Alguns dos fatores de risco para as funções. As mulheres elas são mais propensas a desenvolver incontinência urinária devido à gravidez, parto, né? E podem enfraquecer os músculos do assoalho pélvico. Nos homens, a incontinência urinária ela é frequentemente associada a cirurgias prostáticas ou doenças neurológicas. Algumas implicações clínicas, como a abordagem terapêutica, que, devido às diferenças anatômicas e funcionais, os programas de reabilitação do assoalho pélvico podem ser adaptados para cada sexo. Por exemplo, o exercício de fortalecimento pode ser mais intensivo para as mulheres, por conta do parto, e nos homens, pós uma cirurgia da prostatectomia. A prevenção e educação, a conscientização sobre a saúde do assoalho pélvico é crucial para ambos os sexos, só que são estratégias preventivas que podem deferir. Focos de exercício de preparação de parto para as mulheres e cuidados prostáticos nos homens. E agora, como parte final do nosso trabalho, eu vou falar sobre um pouquinho do tipo de lesão que acontece no períneo masculino, que é a lesão perineal em homens. O que é a lesão? A lesão perineal é uma lesão no períneo. Toda essa parte que a gente está mostrando, explicando, é o períneo, a área do corpo entre o ânus e o escroto do órgão genital masculino. E é um tipo de lesão genital. Os tipos de lesão perineal elas podem ocorrer repentinamente, na hora, que é a lesão aguda, ou gradualmente, que a gente chama de lesão crônica. As lesões agudas pode ser por cavalgada, caso o homem cai com uma das pernas em cada lado de um objeto, ou barra e atingir o períneo ao pousar,
ou alguma barra de ferro, essas coisas. Lesões por perfuração, que ocorre quando o objeto perfura o períneo, os músculos, as fáscias, por queimadura, trauma violento, cirurgia, abuso sexual ou condições médicas, em caso de cirurgias, né? E as lesões crônicas se desenvolvem gradualmente, ou seja, num certo decorrer de tempo, de forma gradual, devido à pressão exercida sobre o períneo por um longo período. Pode vir de certas atividades sentadas, como ciclismo e o fato de pegar estradas longas no tempo sentado. Quem tem essa probabilidade de pegar? De adquirir. A lesão perineal é mais provável em homens que estão em combate militar, em caso de impactos, explosões, no meio da guerra, fazem cirurgia na região genital, andam de bicicleta, motocicleta ou cavalo, por causa dos impactos desses movimentos, trabalham na construção civil em alguma fazenda, em caso de queda, impacto dos objetos, os que praticam ginásticas ou os que foram abusados sexualmente. As complicações que a lesão pode ter, problemas no controle de bexiga ou problemas sexuais podem surgir se os vasos sanguíneos, nervos ou músculos do períneo forem identificados. É muito comum também ter infecções após queimadura ou ferimento. Alguns sintomas que a lesão perineal pode ter no sexo masculino sangramento ou ferida aberta, objeto incrustado no períneo, pele queimada, hematomas, inchaço, sangue fresco na abertura uretral e a incapacidade de urinar. O diagnóstico pode ser feito por exame físico, em que o profissional da saúde procura por ferida, inchaço ou algum hematoma, ou também eles podem utilizar o toque retal para um tipo de diagnóstico. Exames de imagem também é possível fazer, em caso de tomografia computadorizada, ressonância magnética, raio-x e ultrassom. Esta é uma vista da pelve feminina, medial e superior, onde a gente pode observar os ossos, os músculos, as fáscias aqui presentes. Essa é uma vista da pelve masculina, o diafragma da pelve, do períneo, uma vista superior, os ossos, os músculos presentes, que foram citados na apresentação. E esta é uma vista inferior dos músculos, e com os ossos e as ligações presentes. As nossas referências. Aqui. E um tipo de fortalecimento também que pode ocorrer para o períneo masculino também são os exercícios de Kegel, que foi citado no períneo feminino. Também é possível utilizar para esse fortalecimento dos músculos, para que não ocorra um tipo de lesão e que não lesione a região do períneo e da pelve masculina.